Tem uma outra pergunta. Hoje eu tô cheio das perguntas, mano. Pode Hoje eu mandar. tô curiosão. Realmente, você tá vendo na prática o que várias pesquisas andam mostrando do crescimento, assim, abrupto e muito acelerado dos casos de depressão? Você tá visualizando isso com seus pacientes, alguma coisa assim? Então, eu acho até uma coisa interessante que tinha pesquisa que mostrava que em 2020 a maior causa de morte seria... Não, as maiores De doenças afastamento seria... também do trabalho, né? Então, seria doença coronária e depressão. Só que eu acho que a quarentena mudou um pouco isso para ansiedade. Tanto é que se na quarentena aí eu tiver conhecido uns 150 pacientes, desses pelo menos 130 relatavam ansiedade. Porque acaba que se a gente for parar pra pensar, a gente tinha uma vida normal e agora as coisas tá doida, né? A gente tem que prestar atenção em umas coisas que antes a gente nem prestava atenção, coçar o olho na rua. Sim. Nunca que eu ia parar pra pensar nisso antes. Então acaba que eu vejo que as pessoas andam muito ansiosas, principalmente pessoas mais jovens, que tá na época de já pensar no futuro com carreira, outras coisas, e acaba que muitas oportunidades que teria agora não estão tendo. Então acaba que, assim, depressão ainda aparece, mas nesse último ano eu devo ter atendido, assim, uns 3 casos de pessoas que tinham uma queixa parecida e as outras pessoas, assim, 90% tinham ansiedade. Tanto é que agora, os pacientes que eu estou atendendo agora, acho que uns 80% é ansiedade e outras questões de carreira, relacionamento e outras coisas, assim. Mano, uma pergunta que é muito interessante ser feita, e tipo assim, muito curiosa também, de acordo com estudos e também de acordo com a sua própria experiência, como que é desenvolvida a depressão? Tipo assim, falam que ela... Não tô dizendo que falam, Quais podem ser os fato gatilhos, isso. assim? É fato que também é algo genético, né? Como é que ela é desenvolvida? Sim. Eu acho que é uma pergunta interessante, Sim, uma pergunta sim. importante, mano. Se a gente for pensar assim, em transtornos no geral, incluindo aí transtornos de ansiedade, depressão, tem coisas que podem desencadear eles. Por exemplo, o ambiente que a pessoa vive. Se é um ambiente que não acolhe, não apoia, não Ambiente, ajuda. no caso, perdão a interrupção, mas ambiente, no caso, familiar. Ambiente, ou o qualquer lugar que ela ambiente em vive. geral, tipo assim, escola, geral, que ela trabalho, frequenta, família, essas qualquer coisas, lugar eu que ela acho, né? frequenta. Qualquer lugar, entendi. Então, se o ambiente não é acolhedor suficiente, não supre de certa forma, já é uma coisa que pode colaborar. Genética, às vezes, por exemplo, o paciente chega e fala, não, porque minha mãe tem depressão, minha avó tem, meu tio tem, minha irmã tem. Então, assim, a chance da pessoa dela desenvolver é maior, porque ela já tem um predisposto genético. Então, predisposição genética, estresse grande, por exemplo. Às vezes a pessoa está numa vida normal e aí ela é assaltada e mata alguém que está com ela, por exemplo. Aí acaba que... Esse é o estresse pós-traumático? Não seria necessariamente, depende do que acontece depois. Que, por exemplo, pode ser que a pessoa depois não fica com medo de ser roubado, de acontecer alguma coisa na rua, mas pode ser que essa situação deixe ela deprimida aí anos, sabe? Então depende. O estresse pós-traumático seria mais como que isso repercute em situações parecidas. Agora a depressão seria mais a pessoa ter um problema com como que ela lida com essas coisas que acontecem. Porque acaba que... Por exemplo, as pessoas que desenvolveram depressão agora dentro da quarentena, muitas vezes é por quê? Porque você vai perguntar para elas, elas não têm uma perspectiva de futuro. Se a gente for pensar assim na depressão, a gente pode colocar que um dos principais aspectos é esse, desesperança. A pessoa não tem esperança, nada vai melhorar, nada vai ser bom, tudo vai continuar uma merda, então acaba que pra que ela vai levantar da cama se nada vai melhorar ou se tudo é horrível? Eu vi um vídeo, era um documentário, né, na verdade, de um cara que ele falava que hoje em dia as pessoas se obrigam a ficar mal. Assim, às vezes alguma coisa acontece muito bem, sua vida tá indo muito bem, mas faz tempo que você não fica triste, não sei o quê, você se obriga a ficar mal. É verdade. Você acha que essa obrigação, eu vou falar de novo por causa do microfone ter pegado. Você acha que existe realmente esse sentimento das pessoas quererem estar mal? Eu acho que não iria por esse lado. Eu acho que é mais uma questão de que, por exemplo, gerações aí pra cima da minha viam questões de tristeza muito como você tem que ser forte, vamos superar e tal. E eu acho que a minha geração pra baixo já tem uma visão muito do tipo assim, não, isso aqui me fez mal, então vou pensar nisso. Não, isso aqui tá ruim, então vou lidar com isso. Só que eu acho que muitas vezes, muitas coisas, por a gente estar mais aberto com isso, muitas coisas viram gatilho, sabe? E às vezes, assim, às vezes a gente tá bem. E aí uma coisa que a gente assista faz a gente ficar mal. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela série que tem no Netflix lá dos 13 porquês? Sei. Então,
lá tinha a cena de suicídio, né? E aquilo Claro, lá... bem explícita. Então, e aquilo lá foi, tipo assim, gatilho pra um monte de No gente. final. Tanto é que eles tirou Bem a no cena final. da Sim. série. E aí eles Foi tiveram- algo como se se É, e eles É, tiveram a que cena dar era uma bem reeditada, aberta. assim. Era sujo, assim, a mulher deitava, É. spoiler, alerta de spoiler, mas assim, a mulher deitava na banheira e você via ela indo na farmácia comprando a Gillette, ela voltando pra casa, despedindo dos pais assim, tô indo pro trabalho, tá, tchau. Tchau, amo E vocês. senta na banheira, banheira cheia de água assim. É, E e vai. mostrando ela na E banheira mostrando, esperando, é. sabe? Tipo assim, é uma cena longa, sabe? De É você longo, ver. tipo, você vê o sangue escorrendo assim no E braço. tipo assim, até o que o Netflix queria, que era a proposta deles, era mostrar que isso é uma coisa possível. Mas eu acho que lá ficou muito como uma coisa do tipo de vender no sofrimento, sabe? E acaba que isso que eu acho que serve de gatilho. E às vezes se a gente tá não tão bem, aí desencadeia uma série de coisas que a gente já não tava lidando, sabe? Você acha que foi uma irresponsável... Você consideraria tipo, que foi responsável da parte do seriado tratar dessa forma tão aberta? Eu não sei se é irresponsável, eu acho que foi choque, né? muito. Eu acho que virou a cereja do bolo da série, mas vendendo uma violência que não precisava, sabe? Porque você Sim. vê a série, a primeira Gratuito. temporada. Tanto é que eu vi a primeira temporada, que eu tava no meio da graduação ainda, e tipo assim, era uma discussão, assim, de ter prova cair naquela série. Ah, pra então gente chegou a que ter entender. debate acadêmico, assim. Nossa, muito. Teve trabalho, teve muita coisa. Só que o negócio era que todos chegavam numa conclusão muito de que aquilo era um desserviço. Eu falei, eu não Mais sou... atrapalhava do que ajudava. Aí eu fui ver e vi que, tipo assim, a série é pra gente ficar mal mesmo, porque ela sofre a série inteira e se mata. Sabe, tipo assim, não é uma série de... É uma série de adolescente mal mesmo, assim, sabe? Tipo... Mas assim, eu também falo isso do meu gosto. Eu sou de ver comédia, então eu já não ia gostar de forma nenhuma. Então acaba que eu achei pesado. Não irresponsável, mas eu acho que foi... Assim, vamos vender violência? Vamos. Talvez a classificação indicativa deveria ter sido colocada como mais Maior, alta. Eu acho que ela era o máximo, Não sabe? que é uma classificação indicativa Aquela seja de rated base da R, né, saúde mano? mental, eu né? acho que ela É. era tipo pra uns 16 anos. Eu acho que era 14. O 14, negócio é que o 16. episódio Mas eu que acho tinha- que... Talvez tenha sido 14 E o no último começo, episódio, quando- os últimos episódios, além de ter uma cena de suicídio, tem uma cena clara de estupro. E nas não, outras bem temporadas clara, também. assim, É, tipo, eu não vi essa. bem clara, assim. Então, tipo assim, a série é bem pesada. Bem sabe? pesada. É verdade. Nossa, eu lembrei das duas cenas. Então, Limpo agora, e é limpo. tipo, é sujo, mano. Eu tenho que repetir. então aí se a porque, gente mano, já não tá realmente muito bem ver uma coisa pesado. dessa, é complicado. Talvez. né? Acho que a gatilho. classificação indicativa não quer dizer muita coisa pra mim. Mas eu acho ajuda, que devia... né, mano? Mano, assim, ajuda, mas eu acho que a classificação devia ser mais da consciência da pessoa, ó. Aqui tem coisa pesada. Sim. Então, se você vai ver, você tem que saber, pelo menos, ó, não vai ter, tipo assim, coisa muito legal aqui. Tem que ter alguma coisa avisando. Mas é porque as cenas mais fortes mesmo aparecem só no final da série. E aí aparece um aviso, tipo assim, Nos últimos esse episódios começa a episódio tem uma aparecer. cena de suicídio. Aí você já sabe, olha, chegou o episódio. Porque, tipo assim, a série vendeu foi por causa disso. E também, querendo No ou não, início. a série, os primeiros episódios, eles não te preparam muito pra chegada dessa cena. Não, é Então vida é de muito... adolescente. Tipo, a série tá lá, série teen, drama, beleza. Pesado porque tem uns xingamentos pesados, uns bullying pesados. Ok, mas até ali, ok. O cara tá fazendo uma investigação das fitas da mulher e contando a história da menina. Até ali, tranquilo. Só que aí, do nada, os últimos 3 episódios, chega um aviso na tela, cena de suicídio. Aí você pensa... eu lembrei até. Aí você pensa, mano, tá, até agora tá tranquilo, não deve ser tão pesado. Aí chega no final... Lembrei até outra E o coisa. contraditório é que eles fazem essa série de, tipo assim, mostrando como se matar e tudo mais. E, tipo assim, em todo episódio, no final, quando acaba, aparece o número que você precisa ligar e tudo mais. Eu achei meio Eles te dão um contraditório, cursinho. porque Eles ensinam como a pessoa Fez o matar, porquê e no que ela final fez fala também. pra quem ela precisa ligar e quando precisar de ajuda, não sei o quê. Não, e nisso até lembrei de uma coisa agora que foi, acho que a maior revolta, assim, é que tem os 13 porquês, e um dos porquês era porque o... Spoiler de novo, né? Um dos porquês era o conselheiro, que lá pra eles é tipo o psicólogo, ele caga pro problema dela. E aí acabou que, tipo assim, muita gente já tem resistência com psicólogo. E aí você ainda mostra um cara... tem isso na série, de tipo assim, você não acha que você tá inventando? Praticamente isso que acontece. Você não acha que você tá inventando um problema? Vai embora. E aí a gente fica tipo... Por que você não tenta resolver isso sozinho? Tá ligado? Então, É aquela coisa, sabe? É tipo assim, os bons pagam
paga pelo ruim, né? Então, muitas vezes, por exemplo, Lei Maria da Penha, por exemplo, tem tipo assim, a maioria é verdade. Mas acaba tendo um ou outro que a mulher... E aí as mulheres que sofrem acabam pagando pelo preço da tipo mulher que assim, porque resolveu mentir. aí chega, o pessoal começa a duvidar, não sei o quê. Aquela frase também, né? Então... Psicólogo pra lidar com as pessoas que não fazem. A gente faz terapia pra... tem a frase... A Larissa Sim. bem lembrou da frase aqui que tem quem fale que a gente faz terapia pra lidar com pessoas que não a fazem. Sim. Você concorda com essa afirmação? Assim? É engraçado, mas a gente fala muito isso, que às vezes... Porque, igual eu falei do contexto, às vezes a pessoa tem repertório, ela sabe o que ela tem que fazer, mas o contexto não ajuda. Aí acaba que aí é a situação, a gente conversa. Então, você tá melhorando, as coisas estão caminhando, mas Entendi. seu contexto não ajuda. A gente tem que arranjar um jeito de conseguir minimamente um contexto que te reforça mais. Porque às vezes a pessoa vai estar num contexto que realmente não ajuda. De vez em quando é bom, ó, tipo assim, se afaste disso, né? Tipo assim, se tá te fazendo mal, mano, não tem por que você ficar brigando com isso, por que você só olha, E aí, nesse me tipo faz de mal, tá situação- ok, quer saber? É. Vai fazer mal pra outro, entendeu? Não tem nada a ver Sim. com isso. Vou ficar aqui no meu canto, vou ficar de boa. Nesse Agora tipo não, de situação, agora a pessoa o fica lá tratamento seria batendo algo e assim? remoendo. De afastar... Depende, porque assim, às vezes o problema é os pais, sabe? Tipo, aí foda. não dá. porque igual... Então, Porque às vezes os pais, por exemplo, podem ser egoísta, narcisista, ter assim, uma série de questões que ele joga em cima assim, do filho, o filho tem que lidar com as questões dele, do pai, dos irmãos, de futuro, de vida. Por isso que eu falo que jovem adulto é difícil, Sim. assim, porque às vezes a pessoa tem muito repertório e tá assim, no caminho certinho, mas Aham. aí às vezes uma frase que alguém fala já acaba assim, com a autoestima da pessoa e Sim. como que ela não vai acreditar em alguém que criou ela? Às vezes a pessoa não fala por mal, mas É uma opinião de peso, né? aí é complicado, sabe? Entendi. E aí tem sempre a separação da psicologia para psiquiatria, né? Sim. A partir de qual momento, assim, de uma situação, por exemplo, de depressão aguda, que você costuma indicar para psiquiatria? Sim. A partir de Mas qual qual que é a situação? diferença? É bom pra você explicar também Então, as Eu não diferenciações, sei, mas eu, a sinceramente... partir de qual momento você acha que é indicado ela já procurar um psiquiatra, assim? Sim. Assim, se a gente for diferenciar assim na base, o psicólogo fica mais por conta da psicoterapia, que seria ali o momento que a gente tem geralmente semanalmente para conversar das questões que gerou os problemas da pessoa. Já o psiquiatra seria alguém que entra aí com uma questão mais de acompanhamento médico, no sentido de diagnóstico, de medicação quando necessário. Sim. Então acaba que assim, a terapia ajuda, medicamento ajuda e os dois juntos, quando precisa, é a terapia mais eficaz. Então, eu particularmente, tem psicólogo que não é muito a favor de medicação, mas eu particularmente acredito que da mesma forma que eu estudo para fazer terapia, tem quem estuda para lidar com medicação. Então, assim, quando eu estou atendendo, por exemplo, ansiedade, depressão, algum caso que eu vejo que tem um funcionamento mais parecido, eu falo, não, vamos fazer uns testes aqui, vamos ver se pode ser isso, e aí a gente faz os testes, se dá fora do normal, o nível de ansiedade, depressão, de Que tipo alguma de teste coisa, seriam esses? escalas, que no caso seria testes do tipo, eu falo opções e você fala qual delas que encaixa melhor. Por exemplo, tem teste que é nesse sentido. Esses testes a gente chama de teste de estado, porque ele só mede o estado lá na hora. Tanto é que se você faz o teste hoje, faz semana que vem, já muda o resultado. É o estado no momento que você tá passando naquela semana. Sim. Entendi. Aí a gente faz esses testes, vê se o resultado tá próximo de uma normalidade. Se não tiver, aí eu falo que eu vou fazer um encaminhamento para o psiquiatra, explico a questão do medicamento, como que ele pode ajudar, que seria muito nesse acompanhamento médico, porque se a gente for pensar, mudança de hormônio desencadeia questões na pessoa. E às vezes, por exemplo, se ela tem uma depressão, uma ansiedade, pode ser questão envolvendo hormônio do tipo que tem na glândula que a gente tem em cima do rim, ou da tireoide. Porque, por exemplo, se a pessoa tem problema da tireoide, ela pode ter mais ansiedade, mais depressão. Então, Que assim, doido, mano. Então, tudo tá relacionado. Então, às vezes, a pessoa até fala, não sei, porque eu tô assim, tá tudo ótimo e tal, mas eu não tô feliz. Aí é a hora que a gente já pensa, então, se a gente não encontra tanto, assim,
um antecessor para chegar nesse quadro, aí a gente pensa, não, vamos fazer uns testes aqui, vamos ver se seria uma questão médica, de hormônio mesmo, que a Entendi. gente não pode desconsiderar. Entendi, não sabia dessa parte dos Então. testes. Sim. Interessante. Aí tem vários tipos de testes, mas os que eu uso geralmente são escalas, porque é mais tranquilo e também online é mais fácil. Assim, mais fácil do paciente entender a lógica. E também tem a questão de que tem paciente que é mais fácil de você identificar e tem alguns que você tem que trabalhar mais, porque às vezes, igual a gente falou do idoso, mas às vezes até um próprio adolescente Sim. ou jovem é bem fechado para falar do próprio sentimento.